Esta é a segunda parte da videoaula que comecei a apresentar, mas estava ficando muito longa e dividi em duas partes. Então, esta é a segunda parte. Continuando de onde pausei a apresentação, em que falava que um projeto de pesquisa bem planejado representa já uma grande possibilidade, né, de êxito para a execução da investigação. Então, e ajuda a garantir também que os métodos e as técnicas que vão ser usados correspondam aos objetivos da pesquisa. E também, consequentemente, que se faça uma análise dos dados também apropriada e correta. Para retomar aqui a formulação do problema de pesquisa, eu trago aqui essa citação direta de Einstein, em que ele destaca a importância da pergunta da pesquisa. Então, ele escreveu: a mera formulação de um problema de pesquisa é muito mais essencial do que a sua solução, que pode ser apenas uma questão de habilidade matemática ou experimental, levantar novas questões, novas possibilidades, olhar velhos problemas de um novo ângulo, requer imaginação criativa e marca avanços reais na ciência. Continuando aqui sobre problema de pesquisa, eu preciso deixar bem destacado que a formulação clara, precisa e operacional, quer dizer, que possa corresponder de forma bem consistente com o que vai ser realmente coletado e como vai ser coletado todo o conjunto, né, de dados durante a pesquisa. Então, a formulação, a pergunta precisa ser clara, precisa ser bem específica e operacional, nesse sentido de que poderá se traduzir, né, a partir de uma dimensão conceitual para uma dimensão operacional, ou seja, funcionar também na prática da pesquisa. O problema precisa ser viável. Não adianta formular uma pergunta de pesquisa que parece muito interessante, mas, afinal, ela não será execuível, não poderá ser realizada na prática. Então, o problema de pesquisa precisa ser claro, preciso, operacional, viável e, além disso, representar uma questão não resolvida, cuja resposta tem relevância, indicando, a partir da própria formulação do problema, que a busca da resposta para aquela pergunta tem relevância. E, geralmente, o problema de pesquisa é formulado
como uma pergunta, ou seja, sob a forma interrogativa. E esta pergunta é que vai, como já mencionei antes no vídeo anterior, e agora novamente repito que essa pergunta, que é o problema de pesquisa, vai orientar a investigação, vai ser a diretriz para é, os métodos, as técnicas, as análises, até o plano de amostragem, e aí seguindo, outros aspectos importantes a ter em conta na formulação do problema de pesquisa é que o problema deve abordar uma lacuna no conhecimento. Também mencionei isso no vídeo anterior, na parte 1 desta apresentação. Então, é preciso que a pergunta corresponda a um aspecto que é controverso, que não foi investigado de uma forma suficiente, ou não foi investigado, mas geralmente a maioria dos problemas de pesquisa que nós levantamos já foram pesquisados antes, mas é preciso que haja um aspecto, né, um fator naquela formulação que ainda represente uma lacuna na literatura referente àquele seu tópico de pesquisa. Também o problema de pesquisa deve ser significativo o suficiente para contribuir com o corpo de pesquisa já existente. Então, tem um corpo de teoria existente em relação àquela temática que você está pesquisando, e a minha pergunta de pesquisa, sua pergunta de pesquisa precisa, em termos de resultados esperados, contribuir com o conhecimento relacionado àquele tópico que já é existente, já é aceito. Não se pode formular um problema de pesquisa que vai contra todo o conhecimento sobre aquela temática, e dentro da temática, o tópico da pesquisa no qual se delimita o problema de pesquisa. Também deve ser interessante no sentido de ser do interesse do pesquisador. Ele precisa estar ligado àquele problema, precisa gostar do problema que está formulando e a partir do qual vai desenvolver a sua pesquisa. Então, deve ser do interesse do pesquisador. Muitas vezes o próprio orientador sugere um problema de pesquisa dentro de um determinado tópico, mas é importante que o pesquisador, o mestrando, o doutorando, o aluno de iniciação científica, se interesse por aquele tópico. E também o problema de pesquisa deve se adequar às suas habilidades. Então, o pesquisador precisa ter habilidades para desenvolver a pesquisa. Ele precisa também ter tempo para desenvolver a pesquisa. E precisa dos recursos. Então, eu já mencionei, eu preciso que o problema de pesquisa seja viável em vários sentidos. Então, viável em termos de habilidade do pesquisador, tempo que ele tem disponível e os recursos de que ele também dispõe. E a abordagem para pesquisar a resposta ao problema de pesquisa deve ser ética, né? Parece
uma observação muito óbvia, muito até tautológica, mas é importante colocar também, porque um problema de pesquisa não pode ser contrário aos procedimentos, aos aspectos éticos da investigação científica. Seguindo com um exemplo da formulação de um problema de pesquisa. O nível de conhecimento sobre práticas nutricionais recomendadas está relacionado ao estado nutricional de gestantes em atendimento pré-natal no sertão da Paraíba? Parece um pouco longo, mas a gente vê aí nessa formulação do problema que tem uma variável, que é o nível de conhecimento, né, materno, sobre práticas nutricionais recomendadas, e a outra variável, estado nutricional de gestantes em atendimento pré-natal. Então, tenho aí os sujeitos da pesquisa, as gestantes em atendimento pré-natal, tem o cenário, né, que é atendimento pré-natal no sertão da Paraíba, e, quer dizer, tem umas variáveis que se vai buscar correlacionar, tem o cenário e tem os sujeitos, né, os participantes da pesquisa. Então, é um problema de pesquisa apropriado. Claro, vai depender da habilidade, do tempo que o pesquisador tem, e também dos recursos para realizar a pesquisa. Outra formulação de um problema de pesquisa, com um exemplo, aqui a partir de um tema, ou de um tema que eu mencionei no vídeo anterior. Fatores de risco associados à perda de sensibilidade plantar em diabéticos. Como o problema poderia ser formulado? Poderia ser formulado da seguinte forma: a duração do diabetes mellitus é mais associada à perda de sensibilidade plantar da planta dos pés, que a duração do uso de insulina. Então, aqui se colocam duas variáveis e outra variável de desfecho, e se pergunta se uma variável é mais associada que outra ao desfecho. Qual é o desfecho? A perda da sensibilidade nas plantas dos pés, perda de sensibilidade plantar. Quem são os sujeitos? Pacientes diabéticos. E quais são as variáveis a serem, digamos, relacionadas? Para ver qual aqui está mais relacionada com o desfecho. Uma é a duração do tempo, né, a duração do diagnóstico de diabetes, e a outra é a duração do uso da insulina. Então, a guisa de exemplo, né, eu coloco esses, depois podemos, no nosso encontro síncrono, discutir outros problemas para, digamos, praticar, para treinar, né, a formulação do problema. Quais são os erros assim que geralmente acontecem na formulação de um problema de pesquisa? Primeiro,
especificação do tópico, não do problema de pesquisa. Então, muitas vezes se coloca o tópico de forma bem abrangente, quando, na verdade, o problema de pesquisa ele tem que ser circunscrito, precisa ser delimitado. Por isso que ele é formulado de uma maneira estruturada. Então, se coloca o tópico e não o problema de pesquisa. Então, tema, o assunto da pesquisa, né, dali se recorta um tópico, e do tópico se formula o problema da pesquisa, a pergunta da pesquisa. O problema de pesquisa é, digamos, trivial, tá? É muito trivial, simples demais. Então, é preciso que o problema de pesquisa tenha, né, um interesse no sentido de ser relevante, não ser simples demais, que já tenha uma resposta, né, até mesmo uma resposta de outras pesquisas mostrando aquela solução do problema, e o trivial, no sentido trivial de que já foi muito pesquisado, já foi, como se usa na linguagem coloquial, né? É como se chovesse no molhado, já muito se foi pesquisado, aquela pergunta já foi feita muitas vezes e já se encontraram respostas para aquela pergunta. Então, ele se torna um problema trivial e, portanto, se torna simples demais. Ou quando o problema não faz sentido. Então, o problema tem que ter lógica, né? É preciso ter criatividade para formular o problema, a partir do tópico de pesquisa, mas é preciso ter criatividade para elaborar a pergunta de uma forma que seja lógica, né, que seja racional. E, claro, a gente pensa que o processo de formulação do problema de pesquisa é interativo, né, iterativo, porque a gente muitas vezes alterna entre estar verificando a literatura para ver se a ideia que tivemos é relevante e formular o problema. Por isso que precisamos também, para e passo com a formulação do problema, estar a par do que foi publicado sobre aquele tópico de pesquisa. Então, para refinar o problema, né, para refinar o problema de pesquisa, eu preciso, muitas vezes, ainda que já tenha feito uma revisão da literatura preliminar, eu volto, né, eu volto à literatura para fazer o refinamento, né, refinar e estruturar melhor a formulação da pergunta. Então, eu volto à literatura, volto a pesquisar a literatura e posso também, nesse novo olhar para a literatura, trazer novas ideias. Então, também você pode alternar, né? Você pode alternar, muitas vezes, entre verificar a literatura e também contar com a opinião, né, de colegas e do seu orientador, né, no direcionamento, né, de uma melhor formulação da pergunta. Às vezes, demora um pouco para desenvolver
uma pergunta, assim, precisa e específica. Mas, como também disse o grande cientista Albert Einstein, ele disse que é necessário definir o seu problema antes que qualquer trabalho possa ser iniciado. Quando pensamos em uma ideia para o problema de pesquisa, quando tudo ainda está um pouco nebuloso, eu vou pensar em um problema, em um tema primeiro. Aí dali eu recorto o tópico. É, esse tópico que vai, digamos, se desdobrar na delimitação do problema, ele pode demorar um pouco a se tornar o problema, né, bem formulado, mas é crucial que seja um dos primeiros passos na elaboração do projeto de pesquisa, né? Embora às vezes leve algum tempo. E na prática, a própria redação da formulação do problema, para ter, digamos, uma pergunta final, né, é feita quando entramos em contato com o orientador, quando você entrar em contato com o seu orientador. E nesse processo, né, de trocas e de sugestões e de ouvir também a, a opinião do orientador, vai se chegar a um problema, a uma redação da pergunta, né, que é a pergunta da pesquisa. Aí, quando o problema, a formulação do problema tiver assumido a sua forma final, então você estará pronto para desenvolver o próximo passo, o objetivo geral da pesquisa e uma série de problemas específicos, né? 3, 4, vamos comentar depois, discutir depois os objetivos específicos. Então, já cumprimos a elaboração do problema de pesquisa, vamos para o próximo passo, né? Vamos elaborar os objetivos. Bem, o próximo item aqui é outro erro, né? Outro erro que pode acontecer na formulação do problema de pesquisa. Quando o problema de pesquisa não é factível, não adiantará formular um problema de pesquisa que não possa ser colocado em prática, por várias razões. Por várias razões, o problema de pesquisa não poderá ser executado, né? O projeto com aquela pergunta não pode ser levado a cabo. Então, é preciso lembrar que ele precisa ser realístico, viável, né, factível. Ou então, outro erro que acontece é, por exemplo, formular um problema muito complicado, ou longo, rebuscado. O problema precisa ser específico, preciso e simples, no sentido de simples, não de trivial, mas no sentido de que seja claro. Então, quando o problema de pesquisa é colocado de uma forma longa, né, um problema de pesquisa muito rebuscado, então isso também pode ser um dos erros frequentes que a se cometer nessa formulação do problema. Então, isso tudo levando em conta, claro, que o projeto de pesquisa reflete, né, o conteúdo do projeto.
porque o projeto vai se desenvolver com base nesse problema. Né? Bom, por exemplo, vamos aqui pensar em um projeto, em uma pergunta que pode ser também, eu vou falar assim em termos assim bem absurdos, né? Absurdos, mas para destacar essa questão da viabilidade. Eu posso, aqui, ali fora tem uma lua, não sei se dá para ver aqui, tem uma lua assim bem bonita, né? Então, eu posso pensar, diziam que a Lua é, na verdade, composta por, como se, a Lua é como se fosse uma, um grande pedaço de queijo, um grande pedaço de queijo. Então, meu problema de pesquisa será: a Lua é composta, né? Tem a mesma textura do queijo, tem a mesma densidade, não sei as características físicas, que eu estou inventando aqui um problema de pesquisa a propósito aqui da Lua que está para ser contemplada aqui na janela. Isso aqui é o que eu já tinha mencionado antes aqui, certo? Ele não faz sentido, né? Então, aqui está, o problema não faz sentido. Esse mouse não está também fazendo muito sentido, mas, na verdade, eu acho que houve algum problema. Não, funcionou. Funcionou. Um pouquinho de, de agitação. Então, o problema da pesquisa aqui, como eu coloquei aqui, não faz sentido. Isso não faz sentido, nenhum sentido, e, portanto, não é factível. Então, são duas condições, né, para esse problema de pesquisa ser totalmente sem sentido, absurdo. Né? Então, eu também, eu até lembrei aqui de um exemplo de um problema de pesquisa trivial, assim. Por exemplo, eu posso colocar uma pergunta. A leitura, a leitura em casa, né, em horários extra-aula, contribui para o desenvolvimento do, dos dos estudantes do curso de prática de pesquisa. Veja que é uma pergunta que não traz nada de novo, né? Não aprofunda o conhecimento, e não é assim relevante, porque já é bem conhecido, né? Já é bem conhecido. E assim, a resposta é clara, né? Não é necessário provar isso. Então, para que seja possível explorar mais o problema, ele pode também até ser dividido em sub-questões menores, né? Condições sob as quais ele é executado, e aí, muitas vezes, um problema de pesquisa se desdobra, né, em outros subproblemas. Bem, uma pergunta também que não faz, na verdade, não é factível, né? Não é factível, por exemplo, colocar os professores, né, do mestrado, Prof. Saúde, são criativos? Né? É uma pergunta também que não faz sentido e não vai contribuir de forma assim, real com a teoria, com a literatura, né, com o conhecimento. Né? Então, uma questão
colocada também de forma longa, né? Por exemplo, poderíamos citar é, qual qual a frequência, né, de crianças de grupos minoritários que frequentam determinada escola, qual a frequência em que essas crianças de grupos minoritários apresentam absenteísmo, né? Elas faltam às aulas. Acabei formulando, eu queria formular um problema que fosse muito longo, mas acabei formulando um problema de pesquisa execuível, relevante, e também, assim, factível, né? E não foi longo, né? Então, essa pergunta anterior, aliás, essa pergunta de pesquisa, né, anterior que eu coloquei aqui, o nível de conhecimento sobre práticas nutricionais recomendadas está relacionado ao estado nutricional de gestantes e atendimento pré-natal no sertão da Paraíba, é possível entender, compreender bem o que está aí colocado. Mas, assim, é preciso observar esse potencial erro nessa formulação. Está muito longo, né? Poderíamos simplificar, poderíamos colocar em termos mais breves, mais precisos, para tornar a pergunta menos longa, né? Menos complicada. Então, o próximo, eu acho que na nossa reunião síncrona podemos colocar problemas de pesquisa, né, e discuti-los, né, no sentido, né, de sua adequação ou não, né, em termos de abordagem quantitativa de pesquisa, né? Então, aqui eu não acabei não lembrando se eu coloquei as hipóteses, né? Porque quando a gente geralmente, nos estudos descritivos, colocamos a pergunta de pesquisa, o problema de pesquisa, porque todas as pesquisas demandam a formulação de uma pergunta, mas as hipóteses que são soluções provisórias ou respostas provisórias à pergunta de pesquisa podem não ser necessárias, como, por exemplo, em estudos descritivos. Em estudos descritivos podem não, os estudos descritivos não demandam geralmente a formulação de hipóteses de pesquisa. Geralmente são estudos analíticos ou explicativos que exigem que se coloquem respostas provisórias àquela pergunta como hipóteses. São as hipóteses de pesquisa do investigador. E essa hipótese que vai ser testada, né, por meio da execução da pesquisa, da coleta de dados. Então, a hipótese, também podemos discutir, mas as hipóteses de pesquisa, que são respostas ao problema de pesquisa, nem sempre são necessárias em todos os delineamentos de pesquisa. Então, aqui podemos agora passar para
Na verdade, o próximo tópico seria justificativa, revisão da literatura, para depois passarmos aos objetivos, geral e específicos. Mas como, em alguns casos, a revisão da literatura e a justificativa fazem parte da introdução, depende do modelo exigido no seu programa, ou no seu curso, ou pela comissão do trabalho de conclusão de curso, né, da graduação. Então, aqui vou antecipar, né, uma breve menção à revisão da literatura, que geralmente em projetos de dissertação de mestrado e teses de doutorado são, no modelo tradicional, são uma seção à parte, um capítulo à parte. Bem, a revisão da literatura, que também pode ser denominada de fundamentação teórica, pode ser uma seção à parte, após a introdução, mas geralmente a gente insere a revisão da literatura quando é uma seção à parte, já depois da justificativa, né, e dos próprios objetivos. E geralmente se apresenta a revisão da literatura recente, pelo menos dos últimos 5 anos. E precisa ser uma revisão específica. Claro que numa revisão da literatura pode-se começar de aspectos mais globais, né? E desses aspectos mais globais vai se afunilando, né? E chegando na questão mais específica. Mas, de uma forma geral, não é possível, né, escrever também uma revisão extremamente longa e que tenha muitos aspectos que são relacionados, mas de forma assim mais distante, né, com o seu problema de pesquisa. Aqui outro problema, aqui houve uma troca. Voltamos de novo ao problema de pesquisa, certo? E aqui é que eu estava procurando o problema de pesquisa colocado de uma forma longa, né? De uma forma um pouco complicada. Na verdade, o slide aqui estava depois. Por exemplo, então, voltando, tá? Fazendo um retrospecto aqui, voltando ao problema de pesquisa. Um problema de pesquisa do tema sono, transtornos do sono em pacientes hospitalizados. E o tópico, na verdade aqui eu coloquei tema, mas aqui está o tópico. Influência do padrão de sono noturno sobre a evolução do paciente hospitalizado na clínica médica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. E a formulação do problema? Teria o padrão de sono noturno influência sobre a evolução clínica do paciente hospitalizado? A privação do sono e a insônia subjetiva aguda associam-se a desfechos clínicos desfavoráveis no paciente hospitalizado? Então, provavelmente, você vai achar essa pergunta um pouco complicada. Pode ser porque está formulada de uma maneira um pouco longa. E aqui, na verdade, são duas, né? Duas perguntas de pesquisa. Então, é preciso colocar o problema de pesquisa de uma forma clara, precisa, né, específica. Aí aqui vem as hipóteses. Foi apenas um erro de slide, né? A revisão da literatura deveria, aquele slide da revisão da literatura deveria ser depois. Então, depois voltaremos a falar sobre a revisão da literatura. Aí eu coloquei aqui as hipóteses, né? Eu lembro que eu tinha colocado slides de hipóteses, porque hipóteses são as respostas provisórias, né? Como o próprio nome diz, hipotéticas, para a pergunta que foi feita.
Então, as hipóteses são suposições que são formuladas para solucionar o problema colocado. É uma explicação provisória até que você realize a sua coleta de dados, analise os dados e interprete esses dados, e aí você vai concluir se os seus dados corroboram ou não a sua hipótese de pesquisa, os seus resultados corroboram ou não a sua hipótese de pesquisa. Tá? Então, ela é uma explicação provisória por isso, porque ela é colocada para que depois seja ou não corroborada pelos resultados da pesquisa. Então, precisa ser uma proposição testável, testável e que poderá ser a resposta do problema. Poderá ser ou não. A sua hipótese pode não ser corroborada pelos seus resultados. E o que é mais comum é que é corroborada. Por quê? Porque o seu problema de pesquisa e a sua hipótese se baseiam, como mencionei há pouco, se baseiam também na teoria, no conhecimento existente. Então, no conhecimento existente, que está consolidado, né, que é aceito pela comunidade científica como verdadeiros, até prova em contrário, né, porque a ciência ela não é assim dogmática definitiva. É até o momento em que pesquisas posteriores surjam e mostrem que aquele corpo de conhecimento tem um erro, precisa ser corrigido. Bem, e a função da hipótese é orientar a função da hipótese é orientar o pesquisador e guiando-o, né, na busca da resposta para o problema. O problema de pesquisa é redigido de forma afirmativa. As hipóteses são redigidas, um pouco voltando atrás, o problema de pesquisa, que é a pergunta da pesquisa, é redigido de forma interrogativa. A hipótese de pesquisa é redigida de forma afirmativa, porque é a resposta provisória à pergunta da pesquisa. Geralmente, a hipótese é uma relação de associação ou dependência entre variáveis em determinado cenário com determinados sujeitos da pesquisa. E, como o problema de pesquisa precisa ter uma linguagem clara e simples. Nas hipóteses, é importante, e também no problema de pesquisa, porque as hipóteses estão relacionadas ao problema de pesquisa, é preciso evitar expressões valorativas, como bom, mal, ruim. Ao invés dessas expressões valorativas, de juízo de valor, é melhor usar maior que, menor que, mais frequente, em termos quantitativos. Outro aspecto da hipótese que é importante ser mencionado é que a hipótese precisa ser coerente com uma teoria que a sustente, ou seja, precisa ter fundamentação teórica. Falei sobre isso em relação ao problema. Você vai, e muitas vezes vai elaborando seu problema de pesquisa e volta à literatura, e aí reformula, tem novas ideias. Então, precisa estar ancorado na teoria, no corpo de conhecimentos existentes, ou seja, precisa ter uma fundamentação teórica. Não é só uma hipótese que surge na sua mente sem que não haja nada que fundamente aquela hipótese. Então, esse aspecto é importante. E a hipótese, assim como a pergunta de pesquisa, o problema de pesquisa, porque estão relacionados, a hipótese deve ser plausível, verificável
específica, simples e não deve envolver juízo ou julgamento de valor. Então, também eu mencionei aquelas questões éticas, né? Porque uma hipótese de pesquisa teria implicações éticas se, por exemplo, você perguntasse se a conduta do médico que administra uma transfusão de sangue para determinados grupos religiosos que não aceitam essa hemoterapia, é eticamente correta ou eticamente incorreta? Então, essa é uma pergunta que tem aí um julgamento de valor, tem uma questão ética e moral importante. Então, não deve envolver essas questões de julgamento de valor. Então, determinadas questões, por motivos éticos, não são formuladas. E também é muito complicado fazer a pesquisa com base nessa pergunta, né, que tem implicações dessa natureza. Agora sim, justificativa. Agora os slides estão na ordem aparentemente certa. Então, a justificativa é um outro capítulo, ou pode ser também, a justificativa pode ficar contida na introdução, como já mencionei. Na introdução, como parte, né, da explicitação do problema de pesquisa, né, das hipóteses, da determinação do tema, do problema, o recorte do tópico, o, o, também a lacuna na literatura que se busca preencher com a realização daquela pesquisa, o que está publicado sobre aquela pergunta de pesquisa em outros estudos. Então, isso tudo faz parte da introdução. E a justificativa, muitas vezes, também faz parte da introdução. Mas, em projetos, geralmente em projetos de dissertação, a justificativa fica em uma seção à parte. Então, justificativa. Então, primeiro, introdução. Segundo, justificativa. Terceiro, objetivos. Quarto, revisão da literatura. E assim há uma ordem que também depende muito, essa ordenação, das normas do seu programa, ou do seu curso. Então, na justificativa, estando a justificativa contida na introdução, ou sendo um capítulo à parte do projeto, uma seção à parte do projeto, é preciso, na justificativa, enfatizar a relevância clínica. Eu falo em clínica porque estamos geralmente falando em pesquisas na área da saúde, né? Mas clínica, se for o caso, científica, social, prática, em termos de implicações para a prática, implicações para determinada área, implicações para a execução de determinado procedimento profissional. Então, a relevância é um item essencial da justificativa. A motivação. É importante que o pesquisador se coloque na justificativa. Então, ele vai colocar a sua motivação pessoal, muitas vezes profissional, social ou teórica, né, já pegando aí da relevância teórica,
para escolher aquele tema. Geralmente, né, o pesquisador coloca questões, né, que motivaram relacionadas à sua prática. A sua prática profissional, como acontece nos mestrados profissionais, geralmente o mestrando vai pesquisar sobre uma questão de pesquisa que despertou seu interesse no seu trabalho, pela sua observação cotidiana, ou então que ele leu, né, na literatura da sua área, que é uma questão que ainda é controversa ou tem lacunas, né, para serem preenchidas, né, no entendimento daquele problema. Então, muitas vezes, a justificativa tem essa motivação pessoal. Às vezes, o pesquisador se coloca e coloca a sua trajetória também. Na minha trajetória como médica, por exemplo, na minha trajetória como médica, eu observei determinados problemas na prática clínica que despertaram meu interesse e, como durante todo o minha trajetória profissional, eu trabalhei com e enfrentando e observando essa questão, esse problema, essa questão da pesquisa se tornou importante para a pesquisa como motivação pessoal e profissional. Bem, contribuições. É importante apontar possíveis contribuições de ordem prática ou teórica, né, ou seja, do estado da arte na área. Quando você faz uma revisão, mesmo que seja uma revisão narrativa tradicional, você está avaliando o estado da arte sobre aquela questão de pesquisa. E aí você vai apontar contribuições, principalmente porque você lá na introdução você apontou as lacunas na literatura, os resultados conflitantes de determinados resultados, ou também questões que ainda estão a serem elucidadas, né, por meio de estudos empíricos, estudos observacionais ou experimentais. A viabilidade. Então, veja que a gente sempre tem que ter um pé na realidade, né? Viabilidade aqui. Viabilidade, o projeto precisa ser realizável e factível. Então, mostre na sua justificativa essa factibilidade, essa viabilidade do projeto. Ele é realizável. Tá? É importante. E as lacunas, né? Você já colocou isso na introdução, né? Então, aqui você apenas, digamos, destaca um pouco mais a necessidade de realizar esse estudo, os possíveis resultados esperados com a realização do estudo que você pretende fazer, né? Que isso vai preencher aquelas lacunas na literatura que você já pontuou na introdução. Aí sim, chegamos aos objetivos, né? Porque o problema de pesquisa, quando você já está bem redondinho, né, formulado de forma clara, precisa, factível, realizável, né? Já discutiu com o seu orientador, estabeleceram um acordo de que aquela é a pergunta da pesquisa. Então, vamos aos objetivos. Então, os objetivos são os resultados a alcançar. Quando você faz a pergunta, né, que ações práticas devem ser feitas para se alcançar a resposta daquela pergunta que você colocou como problema de pesquisa. Lembrar que, muitas vezes,
estudos de pesquisa, relatórios de pesquisa, relatórios de pesquisa original, e mesmo os relatórios de uma dissertação, de mestrado, de um trabalho de conclusão de curso de graduação, ou mesmo teses de doutorado, não trazem a pergunta de pesquisa formulada explicitamente. Pode não estar formulada explicitamente. Ela pode ser deduzida por meio, né, da leitura da introdução, da leitura da justificativa, da leitura dos objetivos. Particularmente, eu considero importante que essa pergunta esteja explicitamente colocada na introdução. Mas isso depende e varia muito, né, de pesquisador para pesquisador. Eu preciso levar isso em conta. Continuando aqui nos objetivos, eu voltei para o problema de pesquisa porque eu lembrei desse aspecto importante a mencionar. O objetivo, ele se divide os objetivos em objetivo geral e objetivos específicos. O geral é um só, né? É uma sentença só, e os específicos, né, são mais de um, 2, 3, 4, e aí não deveriam ser tão numerosos. Né? Mas, às vezes, num projeto que é um projeto maior, que vai abarcar subprojetos, né? Que se chama de projeto guarda-chuva, pode ser que haja muitos objetivos específicos, porque aqueles objetivos específicos vão se desdobrar em vários planos de trabalho para vários alunos. Então, os objetivos... o objetivo geral ou final dá resposta ao problema de pesquisa. E os objetivos específicos vão operacionalizar o modo como se pretende atingir o objetivo geral. Então, um aspecto que eu sempre observo em bancas os objetivos específicos são formas de se atingir o objetivo geral, mais abrangente, e também esses objetivos específicos estão contidos no geral. Isso é importante para se observar. E também os objetivos devem ser redigidos com o verbo no infinitivo, tanto o geral quanto os específicos, e vamos colocar alguns exemplos a seguir de verbos que são mais usados em pesquisas quantitativas. O objetivo geral é amplo, ele é abrangente, ele vai conter os específicos. É a descrição de um desempenho, e esse desempenho que vai ser observado, ele é executado, ele é alcançado, não é executado, ele é alcançado a partir dos objetivos específicos. Então, o objetivo geral bem definido indica que o projeto tem condições de se concretizar. A especificação escrita de modo claro do que se espera alcançar é o objetivo geral. O que é que se quer alcançar, né? O que se quer alcançar para responder o problema de pesquisa? É o objetivo geral. É um só, mais abrangente, mais amplo. Os objetivos específicos são etapas que devem ser cumpridas para se chegar ao objetivo geral. Então, lembrar que os objetivos específicos devem estar contidos no objetivo geral. Cada objetivo específico é escrito em uma linha separada, certo? Em alíneas, iniciando com letra minúscula e terminando com ponto e vírgula. Geralmente, quando a gente vai ler os projetos, as alíneas, né, dos objetivos específicos estão iniciando com letra maiúscula. Então, se inicia com letra minúscula.
terminando com ponto e vírgula. O verbo, no infinitivo, como já mencionei, ele deve ser preciso e não dar margem a muitas interpretações. Então, muitas vezes na defesa do projeto, né, na pré-banca, já os avaliadores já consideram este verbo usado aqui nesses objetivos específicos, eles abrem margem para uma certa ambivalência, né? Então, é importante lembrar que eles precisam ser, como o próprio nome diz, específicos e não dar margem a muitas ou outras interpretações. Porque, em confronto com os objetivos da pesquisa de abordagem qualitativa, os objetivos são, assim, diferentes. São objetivos que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes diferem, né? Diferem dos objetivos. Eu estou falando do verbo, o verbo a ser usado. Então, descrevendo objetivos. Descrevendo objetivos, eu preciso pensar qual é o verbo que eu vou colocar ali para indicar o que eu quero delinear, né, naquele item. Então, eu quero alcançar um nível de conhecimento, por exemplo. Para alcançar nível de conhecimento, então eu uso geralmente os verbos identificar, verificar. Eu quero tomar ciência, conhecimento, né? Então, identificar, verificar, expor, descrever, enumerar, especificar, determinar. Já objetivos de um nível de compreensão e interpretação. Distinguir é um objetivo de nível de compreensão e de interpretação. Explicar, predizer, relacionar, deduzir, interpretar. Esses são objetivos que são mais afeitos ao projeto de pesquisa de abordagem qualitativa, geralmente. Se bem que relacionar, né? Relacionar também é usado em pesquisas quantitativas. Lembrando aqui que eu não estou fazendo um contraponto no sentido de colocar abordagem quantitativa e qualitativa como se fossem totalmente separadas, porque uma complementa a outra, e a tendência atualmente é de se realizarem pesquisas qual e quant, né, mistas. Então, não é que uma abordagem exclui a outra, elas podem ser complementares em um determinado projeto, em uma determinada pesquisa. Então, nível de aplicação, no sentido de escolher o verbo, né? Escolher o verbo. Nível de aplicação. Aplicar, resolver, construir, provar. São verbos que não são muito usados para pesquisa, né? Para pesquisa. Porque veja que aplicar, só que a gente tem que lembrar que tem a pesquisa metodológica também, né? Então, por isso que a gente fala a nível de aplicação. A pesquisa metodológica de aplicar um determinado instrumento para validá-lo, né? Construir um instrumento de pesquisa, né? Então, a nível de aplicação. Nível de análise. Analisar, é a própria palavra analisar, distinguir, que também está, como anteriormente eu falei, em nível de compreender, né? Mas análise e compreensão estão muito associados. Categorizar, que é classificar, comparar, e classificar é uma forma, né, de analisar. Comparar, eu quero selecionar. Então, esses verbos
Nível de síntese, por exemplo. Nível de síntese é propor, explicar, combinar, compilar, formular, que, embora seja um nível de síntese como colocado aqui, mas também podem ser considerados objetivos de aplicação. E nível de avaliação, julgar, comparar que também já foi mencionado, mas também é de nível de avaliação. Avaliar, claro, usamos muitas vezes no objetivo geral avaliar, né? Porque avaliar às vezes engloba muitos verbos dos objetivos específicos. Validar, né? Estudos metodológicos. Criticar geralmente é mais comum em estudos qualitativos. Fundamentar também, mais estudos qualitativos, exploratórios. Estimar, demonstrar. Esses são alguns verbos que são usados em pesquisas. Em termos de... Porque o verbo indica muito. O verbo significa muito ali no objetivo. Bem, descrevendo objetivos. Aqui, voltando àquela pesquisa que eu citei antes, que foi de um aluno de graduação, né? Um aluno sob minha orientação na graduação, que ele colocou esse objetivo geral, né? Ele colocou com minha anuência, né? E com a minha orientação. Ele colocou geral, avaliar a influência do padrão de sono noturno sobre a evolução do paciente hospitalizado nas enfermarias de clínica médica do Hospital Universitário. É o geral. Os específicos. Determinar a prevalência anual dos distúrbios de sono nas enfermarias de clínica médica, porque ele fez um estudo de coorte observacional. Ele acompanhou durante um ano, ele acompanhou durante toda a internação, né, e avaliou também durante todo o ano e o paciente durante toda a sua internação. Verificar a evolução da qualidade do sono do paciente ao longo do período de internação, identificar fatores ambientais do hospital que podem influenciar na melhora ou piora da qualidade do sono, avaliar o perfil da prescrição, é o mesmo verbo lá do geral, mas aí já é um aspecto mais específico, que é avaliar a prescrição de medicamentos sedativos na clínica médica. E aqui já tem um erro, porque veja que o outro objetivo, o último aqui, não está em uma linha separada. É preciso aqui dar um enter para poder o objetivo, o último, ficar em uma linha separada. Caracterizar o ciclo sono-vigília desses pacientes, assim como a qualidade subjetiva do sono habitual e durante a hospitalização. Vocês podem estar achando que são objetivos, né, para um projeto de graduação muito complexos, né? Poderia ser um projeto de mestrado, né? Então, na verdade, isso foi até comentado quando o aluno apresentou, né, no encontro de iniciação científica, e realmente eu concordo agora que talvez tenha sido um projeto, são objetivos mais complexos, né, para o aluno de graduação que está na iniciação científica. Então, isso eu percebi posteriormente. E a gente vai aprendendo, né? Vamos aprendendo. Aqui, por que tantos objetivos específicos? Não se deveria colocar tantos objetivos específicos, mas é porque justamente esse projeto, ele tinha 3 ou 4, não me lembro mais, 3 ou 4 outros alunos, né? Tinha um aluno de PIBIC e tinha 3 ou 4 outros que eram de PIVIC. No total, eram 5, né? O bolsista e mais 4 alunos. Então, por isso que foram vários objetivos, 1, 2, 3,
4 e o 5, que aqui não ficou em uma linha à parte. Né? 5 objetivos, certo? 5 objetivos para 5 alunos, porque é um projeto com vários planos de trabalho. Por isso que são tantos objetivos. Aqui, por exemplo, descrever esses objetivos gerais, esses exemplos, eu capturei, né, em artigos publicados, em outros artigos. Por exemplo, identificar fatores associados ao baixo risco cardíaco em mulheres obesas atendidas em ambulatórios especializados no Sistema Único de Saúde, em Salvador, Bahia, Brasil. Outro, descrever a prevalência de consultas médicas e os fatores associados na população adulta de um município de médio porte do sul do Brasil. Tá? Então, são exemplos de objetivos gerais. A partir desses objetivos gerais, né, então se desdobram objetivos específicos. Outros exemplos. Descrever a prevalência da síndrome de burnout em médicos intensivistas de Salvador, associando-a a dados demográficos e aspectos da situação de trabalho. Outra, comparar a razão cintura e estatura com os demais indicadores antropométricos de obesidade para discriminar risco coronariano elevado. Avaliar alguns métodos usados na seleção de médicos residentes para distinguir os candidatos com internatos mais longos. Então, esse último é da minha linha de pesquisa. Aqui eu coloquei este slide aqui com o objetivo de distinguir objetivos de pesquisa para projeto de pesquisa de objetivos para projeto de extensão. São diferentes. É claro que dentro da extensão eu posso ter projeto de pesquisa, né? É associação, né? Ensino, pesquisa e extensão. Mas precisa esse projeto de extensão, que tem um projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa precisa ser formulado à parte, porque tem muitos aspectos que diferem, embora faça parte do projeto de extensão. Mas vejam esses objetivos aqui, e vejam que eles diferem dos objetivos de pesquisa. Por exemplo, atender adolescentes em comunidades carentes, a fim de amenizar suas questões familiares e sociais. É um objetivo que indica uma ação de extensão, atender. Aqui, veja o próximo, promover intervenção e capacitação de uma equipe de extensionistas em procedimentos ambulatoriais de média complexidade. Promover é extensão. Gerar reflexões por meio de palestras e vivências acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gerar. Extensão. Propiciar oportunidade de formação interdisciplinar acerca das possibilidades de atuação profissional no tema saúde reprodutiva. Veja que, eles, além de serem muito abrangentes, eles indicam uma ação que vai ser realizada para a comunidade, seja público interno, público externo à instituição, mas é uma ação, não é, da prática de realizar um atendimento, de promover determinada campanha, de gerar reflexões, né? E são objetivos de extensão. Evitar excesso de objetivos específicos. Por quê? Porque tem um impacto negativo para quem está lendo. Claro, acabei de mostrar, não é, um exemplo de uma pesquisa, de um projeto em que há
5 objetivos específicos. Mas, nesse caso, se deveu ao fato de que era um projeto para 5 alunos, né, que estavam no mesmo projeto. Cada um foi seguir um objetivo específico dentro do geral, que é o objetivo geral da pesquisa, do projeto de pesquisa. Mas, assim, evitar excesso, né, de objetivos específicos. Evitar verbos abertos a muitas interpretações. Isso na abordagem quantitativa, tá? Porque se eu falo em compreender, aí é um verbo que é bem adequado para uma pesquisa qualitativa. Se eu falo em conhecer também, se eu falo em apreciar, se eu falo em saber, esses são verbos que são mais apropriados para pesquisas qualitativas. Então, devem ser evitados em pesquisas quantitativas, porque ficam abertos, né, amplos, né, para várias interpretações, certo? E precisam, claro, como acontece com o problema de pesquisa, com as hipóteses de pesquisa, precisam ser claros, factíveis e específicos, como o próprio nome diz, específicos. Então, no máximo, é aconselhável colocar de 3 a 5 objetivos específicos em um projeto. 3 a 5. Mais do que isso, fica em excesso. Agora, é a sessão de metodologia. Eu pensei que nessa segunda parte daria para já cobrir a metodologia. Mas acontece que esse vídeo já está realmente, já ficou longo também, e não vamos poder prescindir de um terceiro vídeo, de uma terceira parte. Então, métodos, eu vou gravar amanhã, e aí eu envio, eu publico para que possamos terminar essas sessões, né, do projeto de pesquisa. E porque métodos exige também explicações de vários tópicos, né, que são importantes. Então, eu vou fazer uma pausa, né, e aí a parte de métodos, cronograma é rápido, breve mesmo, e orçamento também é muito rápido. Algumas, algumas alguns comentários sobre referências, né? Mas são informações breves. Agora, métodos aqui tem mais detalhes para serem apresentados. Então, até o próximo vídeo. Vou aqui finalizar e interromper a gravação. E então, até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção.